Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Solene Fernandes de Artes aqui do canal. Olha só esse trabalho com tema frutas que eu trouxe pra gente fazer juntinhos no passo a passo, tá? Lembrando que todas as cores e o stencil usado aqui nesse trabalho vai ficar na descrição do vídeo, tá bom? Na descrição do vídeo vocês vão encontrar também o link para o meu curso online de pintura em tecido com temas variados que está imperdível. Eu convido a todos vocês a fazer esse curso juntinho comigo, tá? Aqui a seguir, gente, pausa o vídeo para vocês copiarem o risco, tá? Começo, ó, o meu trabalho por esse abacate aqui que tá lá por trás, tá? Vamos pintar tecido colorido, esse tecido é um verde bem clarinho. Então, eu começo com o amarelo bebê, pincel zero, fazendo pontinhos aqui para dar aqueles pontinhos que tem na casca do abacate. Tem abacate de vários tons de verde, né? Então, eu vou pintar aquele mais escuro, tá bom? Então, faço pontinhos com esse pincel, vou esperar secar bem para daí começar a pintura. Depois de seco, venho com o verde musgo e o verde oliva, pincel número 8, da 421, vou começar a preencher aqui, ó, todo esse abacate, tá? Pego a minha tinta com um pouquinho do Aquarela Silk, vou preenchendo bem, já levando a tinta bem em cima do risco. Aqui eu tô usando só o verde musgo e o verde oliva eu vou usar para contornar depois aqui o meu trabalho. Preencho, ó, bem certinho, e daí vocês já vão notar que aqueles pontinhos que eu fiz com o amarelo bebê vai ficar bem clarinho, ó. É exatamente igual a casca do abacate, que é a minha imagem de referência aqui, tá bom? Preencho tudo bem certinho, com bastante cuidado, tampando bem a trama do meu tecido. Com o mesmo pincel, venho com o verde oliva, vou contornando aqui, ó, e fazendo a junção do verde oliva com esse verde musgo, tá? Contorno todo o abacate, vou fazendo a junção dessas duas cores. No cantinho aqui, ó, jogo um pouquinho mais do verde oliva, tá? Porque essa parte do abacate que tá na frente faz um pouquinho de sombra ali nesse que tá por trás, tá bom? Venho com um pouquinho do verde abacate com o verde pistache, passo aqui, vou esfumando tanto para um lado como para o outro, tá? Deixo no meio um pouquinho mais forte e esfumo nas laterais. Venho com essa mesma cor aqui, ó, fazendo uma claridadezinha bem na beiradinha do risco aqui do abacate. Faço isso dos dois lados, tá bom? Reforço aqui no meio com o verde abacate e o verde pistache, reforço. E aqui eu dou uma pinceladinha. Venho com um pouquinho do púrpura e do sépia, vou escurecer aqui nesse cantinho, fazendo a junção, gente, espalhando bem essa tinta, tá? É só para escurecer um pouco mais essa casca. Venho aqui, ó, perto do meu risco, passo também essa mistura de sépia com púrpura, esfumo bem e trago até aqui embaixo. Faço a junção bem certinho, já volto com um pouquinho do verde abacate e do verde pistache no meu pincel e reforço aquela claridade que eu tinha feito, tá? Reforço aqui no meio também e deixo secar. Enquanto isso, gente, eu já venho aqui, ó, para essas metades do meu abacate, tá? Essa parte aqui eu já fiz, mas essa daqui eu deixei pra gente fazer juntinhos e vou explicar tudinho pra vocês. Venho com amarelo canário e com amarelo bebê, vou preencher toda essa parte aqui, ó, da polpa do abacate. Às vezes posso pegar uma pincelada só do amarelo bebê e preencher, porque esse abacate, essa minha imagem de referência, tem a polpa amarelada, tá? Não é aquele espécie de abacate que a polpa é verdinha também, tá? Passo aqui com bastante cuidado, já levando a tinta, essa mistura, bem próximo do risco. Aqui é super fácil, é só preencher mesmo com essas duas cores que eu falei, tá bom? Preencho bem certinho, tampo bem a trama do meu tecido, com bastante cuidado. Ainda tô com o pincel número 8 da 421. Lembrando, gente, que todas as cores
usadas nesse trabalho e a referência do stencil vai ficar na descrição do vídeo, tá bom? E na descrição do vídeo vocês encontram também o link para o meu curso online de pintura em tecido, que está imperdível. Venho com o verde musgo e um pouquinho do verde abacate, pego as duas cores juntas no pincel, de um lado só do meu pincel número 8 da 421 e venho contornando. Faço alguns movimentos em cima desse contorno para já unir as cores. A beiradinha aqui dessa polpa, quando ela encontra a casca, tem que ficar verde bem clarinho. Quando acontecer de ficar um pouquinho mais escuro, vocês voltem com o amarelo bebê, passa novamente, esfrega bem o pincel para fazer a misturinha e deixar esse verde um pouquinho mais claro, tá? É para ficar verde bem clarinho, assim como é realmente no abacate. Venho com o verde oliva, tinta de um lado só do meu pincel, nem preciso lavar o pincel. E contorno novamente todo o abacate, ó. E fica dessa maneira. Essa parte aqui, ó, é onde fica o buraco do caroço, então, para escurecer, eu usei um pouquinho do siena natural e do verde pistache, para dar essa impressão de oco, que é onde que tava a semente, tá? A semente eu vou fazer nessa outra metade, vamos fazer juntinhos. Antes eu começo, circulo aqui novamente com um pouquinho do amarelo bebê, para levar a tinta bem em cima do risco. Venho, ó, no meio dessa semente com siena natural, depois já vou contornando e fazendo a junção com cerâmica, tá? Bem certinho. Depois do cerâmica, venho com um rústico, passo na beiradinha, levando a tinta bem em cima do risco, contornando a semente, fazendo a junção com cerâmica. Bem certinho, com movimento circular, tampando bem a trama do meu tecido, vou passando esse rústico e fazendo a junção bem certinho, deixando o miolinho ali da semente um pouquinho mais claro, porque ela é redonda, então fica mais ressaltado essa parte ali onde que fica mais clarinho. Venho com a mistura do siena natural com um pouquinho do amarelo bebê, dou uma clareada aqui bem no meinho, mudo um pouquinho de pincel, pego o número 4 da 421, reforço no meio e passo, ó, uma claridade dos lados também, tá? Bem pouquinho. Pego um pouquinho do amarelo bebê, passo aqui no meio para deixar um pouquinho mais claro e reforço a luz nas laterais aqui dessa semente, tá? Bem pouquinho, tá? Bem pouquinho mesmo. Faço bem certinho, deixo forte no meio e vou esfumando dos lados, tá? Depois de fazer isso, ó, venho novamente com um pouquinho do amarelo bebê, pincel número 8 da 421, vou reforçar aqui onde eu dei claridade no abacate inteiro. E nas laterais também, onde eu coloquei a contraluz, vou reforçar também, só para deixar um pouquinho mais vivo, tá? Esse abacate aqui, ó, não tem aquele ponto exato de luz branco, tá? Então, é só uma claridade mesmo. Venho aqui, ó, na parte de baixo, com um pouquinho do sépia, o mesmo pincel número 8, vou fazer a sombra desses abacates, tá? Vou puxar, faço o contorno aqui pelo lado de fora e vou esfumando a tinta até ela sumir totalmente no meu tecido, ó. Bem certinho, com bastante cuidado, deixo mais escuro perto do abacate e vou clareando, tá? Aqui só ajeitando bem, venho aqui nesse abacate inteiro, passo aqui, lembrando que a sombra é sempre na mesma direção, tá? Isso a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer os trabalhos. Bem certinho, limpo o meu pincel, venho com a pinceladinha do verde pistache, passo aqui, ó, no encontro entre a fruta e a sombra, tá? Só para deixar a fruta um pouquinho mais visível, tá bom? Volto novamente com o pincel 0, um pouquinho do amarelo bebê, coloco pontinho, só para deixar um pouquinho só mais visível, não precisa ser muito não, tá, gente? É só um pouquinho mesmo. Coloco alguns pontinhos exatamente em cima, onde eu tinha feito antes, tá? Faço, aí já coloco a mão para tirar o excesso e eles ficarem bem apagadinhos, tá? A pintura já tá feita, agora eu quero reforçar aqui, ó, só com sujeirinha de branco para deixar essas partes aqui da metade um pouquinho mais claras, para elevar, elas estão pegando mais claridade, tá?
Aqui também jogo só sujeirinha, gente. Notem que não fica ponto de luz. E pronto. Eu quero bater um stencil lá por trás desse trabalho. Como o stencil tá bem mais largo do que o meu desenho, eu separo aqui, ó, até onde quero usar. Eu quero usar ele deixando sobrando um pouco do desenho, tanto para cima como para baixo. Marco com uma fita, posiciono bem certinho onde eu quero, venho com o azul mar, pincel número 8, tinta de um lado só do meu pincel, e eu contorno a minha pintura que tá lá por trás. Eu faço o contorno bem certinho, com cuidado para não manchar a minha pintura, tá? Aí já posso mudar, pego um pincel pituá e vou com o movimento puxando essa tinta para cima e para baixo. Como é de faixinha, esse daqui não tem problema de comer as cerdas do meu pituá, tá? Então, eu posso usar dessa maneira. Posiciono ali a última faixinha para dar certo, ajeito bem certinho, volto aqui, ó, com o pincel número 8, contornando o meu trabalho lá por trás com bastante cuidado. É nessa hora a gente tem que ter bastante cuidado mesmo para não borrar, tá bom? E é dessa maneira que a gente faz o stencil e fica encaixadinho, olha só, lá por trás da pintura, tá? E vou fazer, posiciono novamente, e vou fazer isso até no final do meu tecido, tá? Simples assim, gente, fica muito lindo. E o trabalho concluído, ó, já fica dessa maneira. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.